Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre hortelã-pimenta, que é o nosso óleo top 2 da nossa série de 12 óleos. Então este é o nosso hortelã-pimenta, o peppermint. Então o nome científico dessa planta, da qual se extrai o óleo essencial, chama Mentha piperita. E ela é originária dos Estados Unidos e é usada toda a planta para fazer o óleo de hortelã-pimenta, especialmente as folhas, onde tem maior concentração do óleo essencial. E os componentes bioativos mais abundantes no óleo de hortelã-pimenta é o mentol e a mentona, que dá justamente aquele frescor, aquela ação refrescante que é característico desse óleo. E quando a gente pensa em hortelã-pimenta, o que vem à mente rapidamente? Que ele é refrescante, é energizante, que é bom para o aparelho digestivo, que é expectorante, que revigora, que estimula. Então, essas seriam as palavras-chave quando a gente fala do hortelã-pimenta. E como que a gente usa? Olha só como ele é versátil. Ele pode ser usado para refrescar o hálito, para estimular a parte mental, para diminuir dores musculares, para aliviar dores de cabeça, para melhorar o sistema digestivo. Ele melhora o humor também, né? Porque ele dá um up. Ele alivia pés cansados, você poderia fazer o escalda-pés nesse caso. Trata sarnas e espinhas, melhora o foco, então ele trabalha ali, ele pode estimular o poder mental e aumentar o foco quando combinado com outros óleos, como o vetiver, o limão siciliano. Ele é um descongestionante natural, então é muito usado para aliviar questões assim de respiratórias, né? Sinusite, asma, bronquite, nariz congestionado. Então, para tudo isso, o óleo de peppermint é muito bem-vindo. E quais são as propriedades do óleo essencial de hortelã-pimenta? Então, entre outras coisas, ele é afrodisíaco, analgésico, anti-inflamatório, antibacteriano, anticarcinogênico, né? Carcinomas são os tipos de câncer relacionado à pele, né? E aqui eu circulei o antiemético, antiespasmódico e antináusea, porque ele trabalha junto essas três coisas. Antiemético, que função seria? Para diminuir os vômitos, né? Antiespasmódico, ele vai ajudar a diminuir o espasmo dessa musculatura que faz voltar o conteúdo do estômago, que faz vomitar. E antináusea, já o próprio nome diz, né? Ele diminui a náusea. Então, essas três propriedades trabalham juntas nesse caso. Ele também é classificado como antisséptico, antiviral, cardiotônico, carminativo, que está relacionado a gases e flatulências, emenagogo, relacionado às questões da menstruação, energizante, estomacal. Essa questão estomacal é assim para quando você tem queimação, gastrite, azia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai refrescar. E isso ele faz também lá no intestino, né? Quando a pessoa ou a criança está com diarreia ou tem algum problema mais crônico, como colite, doença de Crohn, todos esses problemas que esquenta, que inflama. Então, ele ajuda a refrescar. Ele também é um ótimo expectorante. Ele provoca aquela ação de refrescamento e aquecimento. Quando você tem uma contusão, por exemplo, e você passa o hortelã-pimenta, ele vai fazer vai alternar entre o calor e o frio. E esse movimento de alternar, ele faz como o cérebro e diminui a dor, a sensação de dor, tá? Enquanto o cérebro está tentando identificar o que está acontecendo, você acaba por não perceber tanto a dor. Ele também é revigorante e pode ser utilizado combinado com outros óleos para ter uma ação vermífuga. E como que a gente pode utilizar o hortelã-pimenta, então, para resolver algumas dessas dificuldades, esses problemas relacionados à parte física? Então, dores de cabeça e enxaqueca.
Você pode inalar ou passar no local, né? Pode pingar na mão, fazer a conchinha e inalar, ou utilizar no difusor. E no caso da dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, seja lá qual for a modalidade e a intensidade da dor, você pode passar nas têmporas, pode passar na nuca, e vai ficar esse cheiro aqui perto do seu nariz, e também topicamente ele vai diminuir a tensão, a dor muscular que às vezes está relacionada com a dor de cabeça. Repele insetos. Então, isso aqui cabe tanto para quando a gente quer repelir insetos no corpo, ou em algum armário, alguma gaveta. Ele é extremamente eficiente quando a gente fala de formigas, de traça, né? Então você pode pingar na gaveta ou passar num algodão e passar por dentro da gaveta. E para aplicar na pele, você pode diluir no óleo de coco ou então colocar num borrifador e borrifar as pernas, os braços, onde você quer evitar que os insetos cheguem, só tendo cuidado sempre de não passar no rosto, porque pode arder os olhos, tá? Para casos de asma, sinusite, como que você usa? Você pode inalar também e pode diluir no óleo de coco, passar no peito, nas costas, no caso da sinusite, aqui nos seios paranasais ou faciais, né? Testa, e aqui sempre o cuidado com o olho. Aqui tem uma questão também que ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do momento em que você se encontra. Esse aqui é um recadinho para as mamães aí que estão amamentando. Então, se o seu bebê já mamou o tempo que você julga suficiente ou, né, recomendado pelos órgãos de saúde, se você quer encerrar o aleitamento, então você pode utilizar o óleo de hortelã-pimenta para que você pare gradativamente de produzir leite, né? Então você pode ingerir ou usar topicamente. Agora, se você está amamentando e você não quer encerrar esse processo, então eu recomendo que você use com muito cuidado o hortelã-pimenta. Então, num caso de uma alergia, né, uma crise de rinite, você pode até inalar, mas se você usar continuamente por um período significativo, você pode reduzir a produção do seu leite. Então, tenha cuidado com isso. E as pessoas que perderam o sentido do olfato, como que eles podem se beneficiar do hortelã-pimenta? Inalando, pinga na mão, faz a conchinha, inala ou coloca no difusor. Isso aconteceu com a avó do meu marido. Ele presenteou ela com um hortelã-pimenta e quando ela cheirou, ela ficou assim entusiasmada, porque ela falou que fazia muito tempo que ela não sentia nenhum cheiro. Então, isso realmente faz voltar o sentido do olfato. E para você que sofre de gastrite, desconforto digestivo, ou conhece alguém, né, também que passa por esse problema, ou então questões de mau hálito, soluço, ressaca, para todas essas disfunções, como você usa? Você pode ingerir as pastilhas, né? Aqui tem até o frasquinho das pastilhas, olha como que ele é. Então, ele tem as micro bolinhas que tá aqui dentro do potinho, você pode observar, parece um caviarzinho. Ele equivale a 1/4 de gota. Então, você pode ingerir as pastilhinhas para esses casos. Se você tem o hortelã-pimenta no formato do vidrinho normal, né, de gotinhas, você pode saborizar a água, você pode tomar 1 ou 2 gotinhas. Então tem várias formas de se beneficiar. O desconforto digestivo, você também pode massagear na altura do estômago, dilui com um pouco de óleo de coco e massageia no sentido horário, também ajuda. E para quem passa por situações de febre, tanto crianças como adultos, ou aquelas ondas de calor típicas do climatério, né, para as mulheres, você pode pingar algumas gotas na água dentro de um borrifador e passar no corpo, lembrando novamente de cuidar com os olhos. E no caso das ondas de calor, no climatério, ele não funciona
dessa forma como um tratamento, é só um paliativo para dar uma refrescada. E na questão das febres, você pode diluir algumas gotinhas no óleo de coco e passar na sola dos pés da pessoa ou da criança, que ele vai gradativamente diminuir a temperatura corporal. E para as questões emocionais, como você pode ter resultado com o óleo de hortelã-pimenta? O óleo de hortelã-pimenta é conhecido como o óleo do coração exultante. Então, ele é capaz de trazer felicidade ao coração e à alma. Assim como ele revigora o corpo, ele faz o mesmo com a mente, com o espírito, e lembra o indivíduo que a vida pode ser alegre e que não há o que temer. Então, ele é um óleo bem estimulante. E quando você estiver desanimado, experimenta inalar profundamente o peppermint. Você vai sentir que ele realmente faz esse levante interno. E os indianos, eles usam muito hortelã-pimenta, é quase que um ritual, né? Toda manhã inalar o óleo de hortelã, porque segundo eles, o óleo de hortelã é capaz justamente de acordar o corpo e o espírito, sabe? Para o dia que vem pela frente. Então, você realmente acorda. E só tenha um cuidado aqui, gente, ó, se você abusar do hortelã-pimenta, ele pode camuflar o seu desenvolvimento emocional. O que significa isso? É como se você tapasse o sol com a peneira, sabe? Então, ele é muito indicado para quando você está numa situação de crise, para você dar um up, para você se reerguer e daí olhar para toda a situação e tratar da forma mais adequada. Então, ele não é um paliativo que você vai usando e camuflando as emoções. Ele te ajuda a se colocar em pé para então olhar para a sua situação e resolver da melhor forma. E ele te auxilia então a enxergar com mais clareza, limpando o pessimismo, a confusão mental, para que você resolva o que tem que ser resolvido. Outros usos do hortelã-pimenta. Então, o que mais você pode fazer com ele? Você pode refrescar o ambiente, borrifando o ar, né, o local onde você está, ou colocando no difusor. Ele alivia os calores da menopausa, que a gente já falou antes. Ele pode ser utilizado nos cosméticos, como sabonetes em barra, ou no sabonete líquido, em cremes, né? No verão principalmente, no inverno, a gente já prefere usar cravo, canela, gengibre, que são óleos mais quentes. Mas para o verão, nada melhor do que um creme com um pouco de hortelã-pimenta para dar aquela refrescada. Ele também é um componente comum nas pastas de dente, né? Caseiras ou artesanais. E você ainda pode, para ter essa refrescância que é típica da hortelã, você pode saborizar água, sucos, geleias. Então, há uma infinidade de usos aí para o hortelã-pimenta. Agora, alguns cuidados ao utilizar o hortelã-pimenta. Como a gente disse anteriormente, ele é muito estimulante. Então, por isso que a gente precisa ter um pouco de cuidado ao utilizar caso tenha hipertensão, caso esteja gestante. Sobre o aleitamento materno, a gente já falou, né? Se você quer encerrar o aleitamento, você faz uso do peppermint. Agora, se você não quer encerrar, você tem que usar com muito cuidado, de preferência só inalando. Crianças menores de 10 anos também usar sempre a dosagem recomendada por um profissional habilitado. Em casos de epilepsia e arritmia, bastante cuidado, gente, porque ele é muito potente, ele é estimulante, então não é um dos óleos mais adequados para quem passa por esses problemas, tá? No mais, se você cuidar com as doses, ele é extremamente seguro, mas aqui a gente recomenda justamente pela potência dele.